17. A partir do versículo 23. Atos 17, 23. Porque, passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais não conhecendo, é o que eu vos anuncio. Somente até aqui, irmãos, podem se sentar. Essa passagem é referente a Paulo na cidade de Atenas. Paulo foi pregar um Deus vivo, um Deus já crucificado, mas vivo. Antes de Paulo chegar em Atenas, ele passa na cidade de Tessalônica. Quando Paulo chegou em Tessalônica, ele pregava a mesma mensagem: Cristo vivo, nada mais do que isso. E o pessoal de Tessalônica ficou muito bravo porque ele pregava Cristo para os judeus. Ele pregava Cristo, a supremacia da palavra viva, na sinagoga onde os judeus ensinavam. E muitos iam lá para aprender e ficavam indignados com a maneira que Paulo pregava Cristo. Muitas pessoas não gostam de ouvir Cristo vivo, Cristo ressuscitado. Então eles tentaram catar Paulo. E o pessoal que creu nele, a minha Bíblia fala que muitos creram no que Paulo pregava. E alguns tentaram aprisionar Paulo e ele fugiu para a cidade de Bereia. Alguns amigos que creram na palavra ajudaram ele a fugir para Bereia. Chegando em Bereia, ele faz a mesma coisa que ele fez em Tessalônica. Ele prega Cristo vivo, Cristo ressurreto. E o pessoal de Bereia, os bereanos, eles são um pouco mais nobres. Eles abrem o coração para a palavra. A minha Bíblia fala que eles receberam bem a palavra de Deus através da exposição de Paulo. Paulo lia as Escrituras, examinava as Escrituras, e os bereanos criam. Cada vez mais eles iam dando glória a Deus pela palavra de Paulo. Só que antes de muitos bereanos crerem, a minha Bíblia fala que eles examinavam as Escrituras. Eles pegavam as Escrituras para ter certeza se o Cristo que Paulo tanto prega é realmente o Cristo que estava escrito. E muitos creram, só que muitos também não creram. Quando o pessoal de Tessalônica ficou sabendo que ele pregava a mesma mensagem em Bereia, foram atrás de Paulo em Bereia. Então Paulo, Silas e Timóteo, eles pegam e fogem. Paulo vai para Atenas, essa cidade completamente pagã. O próprio nome já diz: Atenas é uma deusa grega. A cidade é infestada de deuses. Então Paulo deixa Silas e Timóteo e vai para Atenas. Chegando em Atenas, ele faz a mesma coisa que ele fez em Tessalônica e a mesma coisa que ele fez em Bereia. Prega Cristo vivo, Cristo ressurreto. A gente hoje em dia está acostumado a ouvir todo tipo de pregação, mas Cristo vivo, Cristo ressurreto ainda está em falta em algumas igrejas. Aqui não, glória a Deus por isso, mas algumas igrejas, algumas entidades que devem estar ensinando o Cristo vivo, não ensinam o Cristo vivo. Eles ensinam um Deus desconhecido. Eles ensinam um Deus que dá, um Deus que faz, mas não ensinam um Deus vivo, que cobra obediência, cobra justiça reta. Esse Cristo não é pregado em algumas igrejas. Então Paulo continua pregando em Atenas. Ele se deparou com tanta idolatria, tanta perversidade, que a minha Bíblia fala que o espírito dele ficou indignado por ter tantos deuses nessa cidade. Então Paulo vai para o Areópago para falar de Cristo. Como se fosse quase que uma sinagoga também, só que um pouquinho diferente, né? Então Paulo começa a falar de Cristo. E o pessoal ouve a palavra de Cristo. E um tanto, assim como os dois lugares que eles haviam passado, fica revoltado e outros não ouvidos. Só que o que chama atenção é que a minha Bíblia fala que alguns filósofos se levantaram contra Paulo. Quem prega a Bíblia geralmente não anda de mão dada com os filósofos. Cristo fala em arrependei-vos dos vossos pecados. Hoje em dia se prega, se faz bem, está tudo bem. Se isso te faz feliz, continua. Cristo prega honrar pai e mãe.
pregam, se é tóxico, larga a mão, não preciso da minha família. E filosofia e Cristo são duas coisas bem distintas, e eu prefiro ficar com Cristo. Aleluia! E a Bíblia continua dizendo que chamaram Paulo e falaram assim: o que é isso, Paulo? Os filósofos, o que é isso que você está pregando? Esses deuses novos, porque ele pregava Cristo e ressurreição. Me chama a atenção que Atenas era uma das cidades mais intelectuais da época. Eles tinham controle sobre o ensino humano, sobre ciência, sobre filosofia. Eles tinham controle, uma inteligência absurda, mas eles eram totalmente ignorantes na parte espiritual. Só que tinha judeus lá também, e tanto os judeus quanto os gregos, quanto os estrangeiros, eram todos ignorantes. E é aí que Deus falou ao meu coração, a pregação de Paulo para uma pessoa completamente ignorante, uma pessoa que nunca ouviu falar de Cristo. Eles estavam adorando ao Deus desconhecido por medo, porque tinha tantos deuses. Eles falaram: se a gente esqueceu de algum Deus, vamos fazer esse altar para um Deus desconhecido, porque se ele vier cobrar, a gente fala que é dele. E Paulo olhou atentamente, cuidadosamente esse altar e falou para eles: quando eu cheguei, eu olhei cuidadosamente para as ferramentas do culto que vocês prestam a esse Deus desconhecido, e é esse Deus que eu prego aqui para vocês. E Paulo continua dizendo, quem tiver com a Bíblia aberta e quiser acompanhar, olha o Deus que Paulo ofereceu para eles. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra. Paulo não chegou com Cristo raivoso, com Cristo do arrependei-vos logo de cara. Ele chegou dizendo: vocês não conhecem esse Deus desconhecido? É o Deus que criou o céu e a terra. Porque não adianta a gente tentar tirar a idolatria sem oferecer um refúgio para a pessoa. O seu Deus vai errar, mas eu não te apresento o meu? Então eu estou completamente na ignorância também. Esse Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Nessa cidade não se vê homens, de tantos deuses que tinha espalhado por aí. Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa. Irmão, o nosso Deus é o único que não nos pede coisas. O nosso Deus pede obediência, ele pede transformação, caráter, mas ele não pede arroz e falar. O nosso Deus não pede vela. E todos os deuses dessa época pediam alguma coisa. Então, eles serviam aos deuses com coisas. Se a gente parar para pensar, nosso Deus, ele faz para a gente coisas que nenhum outro Deus na história fez para ninguém. Esse Deus é Ele mesmo quem dá a todos a vida. Não há nenhum outro Deus na história que dá vida no seu nosso. Aleluia! E de um só fez toda a geração de homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados aos limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor. Se porventura tateando pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos, nos movemos e existimos, como também alguns de vossos poetas disseram, pois somos também a sua geração. Alguns filósofos reconheciam a história, porque eram judeus também, né? Então eles reconheciam a história de Abraão, sabiam de onde vinha, mas eles não aplicavam isso na vida deles, eles não aceitavam Cristo como Deus. Quando chegou um certo momento, passaram pela filosofia e Cristo ficou para a história, ficou no passado deles. Me chama a atenção a maneira como Paulo prega, porque Paulo já tinha sido perseguido 2 vezes, e ele chegou e apresentou um Cristo de amor, um Cristo que salva, que cura, um Cristo que liberta, um Cristo que não levava em conta a ignorância dessas pessoas. E esse mesmo Cristo é o que habita em nosso meio. A gente precisa aprender a passar esse Cristo para as pessoas antes de chegar e arrepender-nos, raça de víboras. A gente precisa conhecer esse Cristo antes de tentar tirar o cisco do olho do irmão. Apresenta Cristo para ele, deixa que Cristo tire o cisco do olho dele. A gente tem uma trave no nosso e quer tirar o cisco do irmão. Se a gente conhecesse verdadeiramente esse Deus desconhecido que Paulo apresenta para eles, a gente com certeza se importaria menos com pequenas coisinhas que acontecem no nosso dia a dia. Esse Cristo que Paulo pregou surgiu no meio de uma oportunidade. Era uma cidade pagã, tinha estátuas e altares para tudo quanto é lado. Paulo passando, viu com toda clareza de detalhes ao Deus
desconhecido e pregou um Cristo vivo para eles. A gente olha para o irmão com essa clareza, a gente sabe o que o irmão está precisando, com um olhar, a gente conhece as dificuldades dos nossos irmãos, a gente precisa olhar cuidadosamente para a gente poder apresentar para o irmão aquilo que Cristo apresentaria. Esse povo precisava de salvação e Cristo apresentou, Paulo apresentou o caminho, apresentou Cristo. Eu não posso oferecer nada para o irmão se eu não sei do que ele está precisando. Todos aqui conhecem Cristo, ninguém mais aqui está na ignorância igual se todos estavam. Então a gente precisa olhar mais cuidadosamente para a vida de cada irmão. E é isso que Paulo passa para a gente. Essa noite, pregar Cristo vivo, antes de pregar um Cristo que faz,